Bom dia, minha gente, bom dia, bom dia. Vamos aí a uma ordem do dia. Faz algum tempo que eu não gravo, tenho aí esperado aí um certo tempo para acumular algumas informações depois do primeiro turno. Alguns amigos, alguns parentes têm me cobrado isso. Eu não tenho feito a gravação justamente pelo que eu disse, né, pela questão de acumular informações para poder criar um cenário um pouco mais completo, né, para passar para vocês. Então, eu estou fazendo isso hoje, peço um pouco da paciência de vocês com relação ao tempo, né, da exposição, porque eu quero fazer um contexto um pouco maior que um pouco resume a minha trajetória profissional e a minha trajetória como militante político. Vejam, eu nunca fui político profissional, eu nunca fui eleito a nada, mas eu sempre atuei como militante, apoiando, ajudando, discutindo, participando, né, me filiando a partidos, enfim. Então, eu sempre tive essa atuação. Então, peço um pouco da paciência de vocês. Antes de mais nada, acho que a gente tem que pedir proteção a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida, principalmente hoje, né, dia 12 de outubro, né, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ela ilumine o Brasil e os brasileiros, porque nós estamos muito precisados da sua luminescência, minha senhora, minha Nossa Senhora. Né? Então, peço a você essa proteção, né? Peço a ti essa proteção divina, porque realmente eu acho que ela é muito necessária para todos nós. Também aproveito, porque é Dia das Crianças, eu aproveito para parabenizar todos os meus amigos de esquerda, né? Gente que não leu o livro na vida, não cresceu, mas que está aí, né, pelo mundo, né, chamando todo mundo de fascista sem saber o que é fascismo, chamando todo mundo de nazista sem saber o que é nazismo e mentindo, né, mentindo assim desabridamente sobre tudo e sobre todos que não concordam com eles, né, numa tentativa espúria, vã e muito ridícula, né, de transformar, né, o cenário eleitoral na continuidade, né, digamos assim, do meio de vida que eles escolheram. Eles não escolheram trabalhar, né, eles falam muito em nome de trabalhador, mas resolveram nos parasitar. Então, parabéns a vocês, crianças de esquerda, né, que junto com as crianças do país fazem, né, hoje tem aí o seu dia. Então vamos lá, minha gente. Quero começar em 1985, o ano que marca a minha entrada na Prodesp, né, que é a empresa pública de processamento de dados do estado de São Paulo, né? E esse ano também, além de marcar uma mudança na minha trajetória profissional, também marcou aí a entrada do processo de industrialização da política. Eu chamo isso por quê? Porque marca aí o início da entrada de FHC no cenário político nacional. Né? Então, o FHC foi candidato derrotado na prefeitura de São Paulo, foi derrotado por Jânio Quadros. Então, duas escolas diferentes fizeram o seu primeiro enfrentamento naquela eleição. A escola de Jânio, que é a escola da política tradicional, do político que sente na pele, né, na pele, o pulsar dos eleitores, o que eles estão querendo e consegue traduzir isso num discurso político, e o FHC, que é um cara que se apoia em pesquisas eleitorais, quantitativas e qualitativas, marqueteiros profissionais que constroem imagens, cenários e ilusões de ótica para enganar os eleitores, né? Gurus políticos que se apoia muito na mídia, enfim. Pessoa que cria todo um cenário que é para complementar aquela debilidade, né, política que a pessoa tem. Ele não é um político de raiz, né? Ele às vezes é um cara criado, né? Um sabonete que nos é vendido por um grupo de profissionais muito bem pagos e muito safados. Né? Então isso acabou acontecendo, né, em 1985 na minha vida. Seguindo um pouco à frente, né, em 1992 começa o projeto TRE. O projeto TRE, o que era? É um projeto que envolvia diversas empresas de processamento de dados do país todo, junto com o SERPRO, coordenado pelo SERPRO, e que criou, né, que visava criar, como de fato criou, essa metodologia que governa as nossas eleições até hoje. Eu, particularmente, fui chamado a participar desse projeto. Eu não quis participar porque já naquela época eu já achava que a gente não deveria conferir uma máquina o direito de apurar os nossos votos, justamente, né, por ser analista de sistema, eu achava que era muito perigoso, né, tinha uma linha muito tênue, né, entre o que é lícito e o que é ilícito do ponto de vista de programação, do ponto de vista de apuração, enfim, né.
Sempre achei que essa linha era muito tênue e era muito fácil ser rompida, que a gente estava criando um precedente justamente para, no futuro próximo, poder fraudar as eleições, transformar isso num negócio, que foi o que acabou acontecendo. Então, isso marca o ano de 1992, que é o início do projeto TRE, né, aí, que foi, né, de certa maneira, implementado e que a gente vive até hoje, né, que hoje a Smartmatic é a herdeira desse projeto, mas lá atrás a urna eletrônica, né, nesse próprio período, a urna eletrônica já era um projeto real, a gente já tinha tido acesso aos protótipos, todo esse tipo de coisa, ela era igualzinha naquela época ao que ela é hoje, tá? Bom, seguindo um pouco à frente, 2014, né? Vamos falar já da eleição de 2014. Vocês vão lembrar, né, que na primeira pesquisa do segundo turno dava para a oposição 54% e para a situação, que era a candidata que foi empichada, né, dava aí 46%. Então veja que o cenário é muito parecido hoje, e muito perigoso. A gente tem que ficar muito atento, com muita reserva, muita ressalva a respeito do que está acontecendo, porque é um cenário muito parecido, né? Muito parecido. Bom, enfim, como é que eles trabalham essas questões, né? Como é que eles vivem e trabalham essas questões, né? Eles vão criando todo um cenário, que eu vou explicar um pouco mais à frente, de como é que eles vão preparando a gente para o desfecho final, né? Que é justamente inverter a lógica, né, do que a sociedade quer para o que eles querem através da mentira, da manipulação, uma série de instrumentos. Bom, vamos lá, né? 2014 teve esse fato, 2018, né, terminou o primeiro turno, já veio assim imediatamente, né, no próprio dia 7, Rosa Weber e Raquel Dodge vieram já, de certa maneira, garantir, né, a lisura e, digamos assim, a integridade das urnas eletrônicas. Eu fico pensando que duas mulheres, né, que são juízas, são advogadas e tudo mais, né, mas que não são do métier tecnológico, qual é a capacidade destas senhoras de afirmar peremptoriamente na cara do país todinho que as urnas são seguras. Ô Raquel Dodge, ô Rosa Weber, ô, vai programar o micro-ondas da sua casa antes de falar para mim que as urnas são seguras. Elas não são seguras. Então, por favor, né? Cada macaco no seu galho, limite-se ao seu métier, já está fazendo muito. No caso das duas, né? No caso das duas nossas grandes aí, né? Procuradora-geral e ministra do STF e do TRE. Bom, aí logo em seguida veio Raul Jungmann, né? Que é, né, um notório esquerdista, um notório comunista, né, já veio ameaçar a população, né? Então, com relação a isso, quero parabenizar aqui o Adão Paiani, né, um cidadão brasileiro, um cidadão comum, né, um Zé Ruela que nem eu, que nem você, que nem todos nós, que está processando o Raul Jungmann por constrangimento ilegal e prevaricação, que é exatamente o que ele fez. 16 mil casos de denúncia, mais de 7 milhões de votos sob júdice, e o seu Raul Jungmann, ao invés de fazer a investigação, que é obrigação dele, não está querendo processar a mim, que estou dizendo que a porra da urna não é segura. Né? Quer dizer, é brincadeira, né, Raul Jungmann? Vai programar, né, o micro-ondas da sua casa antes de vingar, porque você nem advogado deve ser, né? Você é um puta de um pau mandado que sempre teve aí na aba de político, um vagabundo. Então, por favor, né, se vai processar o Adão Paiani, me processa também. Me processa, Raul Jungmann, você é um bunda mole sem vergonha. Né? Então vamos seguir em frente. Né? Logo em seguida, o Leandro Ruschel, né, aconselho vocês aí a anotar esse nome, Leandro Ruschel, ele gravou um vídeo, né, ele é do Brasil Paralelo, e ele se propôs, né, a aplicar, né, através dos meios próprios deles e do Brasil Paralelo, aplicar aí o algoritmo de Benford para verificar, né, a lisura do processo eleitoral. Né? Então é um algoritmo bastante complexo de computação, de alta performance, aí, né, altamente confiável também, né, que foi aplicado a todo o processo eleitoral, né, levando em consideração mídias sociais, uma série de outras variáveis, e que desembocou, né,
numa declaração de hoje do próprio Leandro Ruschel, de que o processo, né, precisa ser revisto, voto em papel já. Né? Então, se o Leandro Ruschel está nessa, eu, como sendo uma pessoa, né, um profissional egresso da área de sistemas, confio nisso. Essa palavra, para mim, bota Rosa Weber, Raquel Dodge, Raul Jungmann, né, e todo mundo na mesma cesta. Né? Eu prefiro confiar em quem é do métier do que confiar em palpiteiro que ganha o salário para manter esse sistema. Então, vamos lá. Como é que funciona esse sistema e o que é que eu temo e o que eu vi como militante político, né? E esse, no cenário que vem de 1985, ele vem se especializando até 2018. Então, o que eles usam? Eles usam pesquisas, vocês viram, né? Como é que o Major Olímpio foi eleito estando em terceiro, quarto lugar? Como é que o Witzel, né, foi líder lá no Rio de Janeiro? Se estava em quarto, quinto lugar, ninguém nem falava do cara. O cara tinha um traço. A Dilma ia ser senadora por Minas Gerais. E o Pimentel ia para o segundo turno. O Pimentel nem fez 4%. Né? Quer dizer, então, são erros, né, que não são erros fortuitos. São erros criados. São erros comprados por quem paga a pesquisa. Né? Então, as pesquisas, para mim, né, isso tem que abrir esse mercado, tem que ser empresas, tem que vir de qualquer lugar. O TRE não pode regular nada disso, nada, nada. O TRE é parte desse problema, tem que ser extinto, inclusive. Né? Marqueteiros, né, que são os criadores de realidades virtuais, né, que né, usam as pesquisas justamente para construir uma realidade paralela, para fazer nós, os eleitores, os pobres mortais, ficarmos olhando para aquele cenário. Né? A mídia, né, que reproduz isso tudo, né, pesquisas e opiniões e trabalhos de marqueteiro, né, para, de certa maneira, criar todo um cenário maluco aí, né, em que a gente não sabe quem está dizendo a verdade. Os artistas, né, que confirmam tudo aquilo que a mídia está falando, tudo aquela gente toda que vive desse sistema está dizendo, então eles... Ai, precisamos tirar esse perigo do país. Então, esse bando de vagabundo, né, esquerdista, né, que vive lá em Paris, em Nova York, em Miami, mas quer dar palpite no país. Quer dar palpite no país que eles não vivem. Né? São tão brasileiros quanto o Trump. Então é o fim da picada. Né? E os gurus políticos, né? Os negros que não conseguem explicar o fenômeno que está acontecendo na base da sociedade e tentam torcer esse fenômeno em favor dos candidatos que interessam a eles. E do outro lado, o que nós temos? As redes sociais, onde a verdade acontece. Né? Então, a rede social sozinha conseguiu reverter toda essa indústria, toda essa engrenagem que é o verdadeiro mecanismo desse país, conseguiu reverter em favor de um candidato que expressava a opinião e a visão da maioria. Né? Então, o que nós temos hoje? Né? Nós temos aí no varejo, né, nós temos, e eu tenho certeza disso, porque eu fui vítima disso, e o cara lá, o presidente da minha sessão eleitoral, me disse que isso era normal. Né? Nós temos a fraude, né, sendo praticada no varejo. O que é isso? Né? Você vai lá, né? Muita gente vivenciou isso, eu vi no rádio também e tal, então está todo mundo dizendo que isso é normal, isso não é normal. Né? E eu vou falar por quê. Né? Você vota lá no seu deputado federal, deputado estadual, vota no senador 1, no senador 2, aí você vota no governador, e aí você vai, né? Em cada uma dessas etapas, né? Você vai confirmando o seu voto, confirma o voto, né? Vai lá, deputado federal, pá, confirma, né? Deputado estadual, vai lá, pá, confirma, né? Senador, pá, confirma, senador 2, pá, confirma, governador, pá, confirma. Quando você chega no presidente, você lá dá o número, né? Dá o número do seu candidato e a máquina, diversas delas, milhares delas, e na explicação do TRE, né, todas as máquinas que são abaixo de 2007 estão nessa condição, ela já grava o seu voto sem que você dê o confirma. Ela votou por você. Não foi você que votou no presidente, foi ela, porque se você quisesse mudar de ideia, se você tivesse errado, se você fosse um cara curioso e falar, porra, eles estão falando tanto aí, né, que eles iam colocar o Lula junto com o Haddad na foto, deixa eu ir lá ver, né, se é um cara curioso, vai lá, bota 13 lá, né, se você tivesse essa curiosidade, automaticamente
você teria votado no candidato 13, né? No candidato do Lula. E você ia votar no Bolsonaro. Você só queria ver se a fraude, né, na urna estava acontecendo. Então, a máquina decidiu votar por você. Então, a gente teve essa fraude no varejo, milhares de urnas, né, nessa condição, e vocês não tenham dúvida nenhuma que eles sabem, né, a média ponderada, né, de quantas vezes a pessoa muda, né, o voto, né, quanto é o percentil de mudança de voto, seja para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. A pessoa muda, né? Ela muda. Então isso tem uma aferição. É 2%, é 3%, mas isso é significativo dentro do universo de votação que a gente está vivendo. Então, quer dizer, todos esses 2 ou 3% não puderam mudar o voto. Ele simplesmente computou o voto direto. Olha que coisa maluca isso. Olha que coisa maluca, a gente nem percebeu isso. E a gente tem a fraude no atacado. Né? Então, essa é a fraude no varejo. Né? A culpa dessa fraude não é sua, mas ela acaba sendo atribuída a você. Né? Você não teve o direito de votar, mas ela acaba sendo culpa tua. Né? E nós temos a fraude no atacado, que são as pesquisas fraudadas, que a gente já falou anteriormente, a mídia que reproduz essas pesquisas, opinião de artistas, marqueteiro, guru político, um monte de mentira. Né? E nós temos a fraude na apuração. Ou seja, ninguém que votou, nenhum dos mortais que votou, tem acesso algum ao processo de apuração. A gente não tem como aferir nada. Né? Aqueles bits contabilizam lá um total e você tem que acreditar naquilo, tanto quanto você acredita em Nossa Senhora Aparecida. Só que aquilo não é Nossa Senhora Aparecida. Aquilo lá é um algoritmo que pode ser fraudado, pode ser mudado, pode ser alterado, pode ser feito qualquer coisa, só que nós não temos instrumento nenhum para medir isso aí. Então, eu quero reafirmar aqui, o nosso direito de votar, principalmente no presidente, não pode ser atribuído para uma máquina. Isso aí é o rompimento do meu direito eleitoral, do meu direito de cidadão foi rompido. Isso é da maior gravidade. É da maior gravidade, né? Porque a máquina está votando para mim. A gente não atentou para esse pequeno detalhe, mas 2 ou 3% dos votos que foram dados no dia 7 foram alterados ou foram fraudados, justamente porque não se deu o direito ao eleitor de mudar seu voto no momento da votação para presidente. A máquina decidiu isso. Quem foi que deu esse direito para o Raul Jungmann? Quem foi que deu esse direito para Rosa Weber? Quem foi que deu esse direito para Raquel Dodge? Quem foi que deu esse direito para o TRE? Eles não têm esse direito, eles estão retirando da gente o direito de votar. Qualquer dia, então, vão chegar no ponto que a gente não precisa nem ir. Nem ir. Eles vão pegar as pesquisas eleitorais e vão carregar o voto para a gente. Aí vai decidir, né? Aquele cara lá pela rede social ele tem mais cara de votar no Bolsonaro, então bota o voto dele pro Bolsonaro. Aquele outro lá, né? Ele tem mais uma cara assim, né? Mais esquerdista, tal, bota ele pro Haddad. Aquele outro lá é mais esquerdista, mas ele é mais assim, truculento, então vai ser Ciro Gomes, então eles vão decidir. Porque aí vai decidir isso para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, escambau. Então, vocês me desculpem, o vídeo está um pouco longo, espero que vocês tenham paciência, mas eu espero que vocês atentem para a gravidade do que foi feito contra nós. Porque é realmente assintoso, é um assinte. Nós temos que votar em papel, temos que parar esse processo imediatamente, temos que parar esse processo, nós estamos sendo roubados. Então é isso, minha gente, me desculpem aí, né, a veemência com que eu falei, mas eu acho que o momento é muito grave e eu estou com o Olavo de Carvalho. Nós temos que parar esse processo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.